Então, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está presencial. Boa noite, pessoal do EAD, que temos 160. Mais um dia sobre os olhares sanguinários do vigia. A primeira pergunta que fizeram aqui no chat é quantas propostas de redação eu passei? Duas, né? Duas do Enem. Para vocês fazerem uma, pode fazer as duas. Eu tô com dor de garganta, tá, pessoal? Então vai ser difícil hoje, mas vai rolar. Com a turma do EAD eu falei ontem um pouco sobre redação. A gente falou mais basicamente sobre redação, sobre escrita de texto indireto, porque é uma turma que eu dou aula de português, então a gente usa as duas aulas para as duas coisas. Hoje eu quero falar com vocês primeiro sobre a escrita de vocês e, e também primeiro eu vou mostrar um pouco dos dados, né, que a gente tem até agora de redação. Pode diminuir um pouco, Felipe, botar no individual aquele. Isso é. Ó, a gente tem entregues 403 redações foram entregues. 63 da turma A, 64 da turma B, 36 da turma C, 38 da turma D e 262 da turma EAD. Ou seja, me ralei, né? Basicamente isso, estou ralado. O que mais está pegando? Tô pegando não, é que eu tô com dor de garganta, tá difícil. O que tá acontecendo? A gente vai... Calma. Essa quantidade de redação entregue, a gente nunca teve no PEAC uma proposta apenas. Então, é sinal de que funciona muito bem. A gente nunca teve 463 redações entregues. Vai entregar mais umas até meia-noite, né? É um número super alto. Nem quando a gente fez atividades ao vivo, presencial, a gente fez tantas redações corrigidas e entregues. Então, mesmo que a gente tenha feito atividade aqui vindo no sábado, ensinando, ajudando as pessoas, nunca foram tantas redações entregues. Então, é um número altíssimo, vocês estão de parabéns. Embora as turmas da noite tenham entregue menos, porque a gente sabe que é uma peculiaridade de vocês, as pessoas trabalham, é mais difícil. Então, a gente vai tentar ver outras formas para que sejam entregues mais redações. A quantidade é alta, igual mesmo vocês tendo entregue menos, quase 40 cada turma, mas a gente pode tentar entregar mais. Quem não teve tempo, a gente pode tentar fazer a atividade de escrita em sala de aula mesmo, direto aqui na sala de aula para escrever. Mas eu estou satisfeito com isso. O importante é vocês terem uma rotina, um modelo de redação. Só um pouquinho, pessoal. Eu já volto, tá? Só vou ver um negocinho aqui na minha boca. Me respeita que eu não sou essa chinelagem aí, eu apareço em casa. É que eu tô com um problema tô com... A mordida tá errada e daí tá criando muita sinusite e otite toda hora, então eu tenho que fazer um tratamento para alinhar os dentes. Só que eu acho que eu tô muito... Não combina mais aqueles aparelhos com... Como é que é? Braque? Qual é o nome daquilo? Tá, sei lá, rosa, amarelo, acho que não combina muito. Então eu botei uma dele é transparente, vocês não estão vendo, né? Não, né? Mas tem um aparelho aqui. Só que eu não tô adaptado ainda, então tá... Mas... Oi? Não, não é para voar. Oi? Eu acho que é. Ou esse aqui mesmo, é um plástico? Vou escrever o URGS aqui. Acho que era. Vou. Vou fazer. Na outra semana eu vou fazer. É que esse aqui tem que trocar a cada 2 semanas. São 20, né? Então tem que trocar, tem que ir no dentista e trocar. Eu posso trocar eu mesmo, né? Mas
dentista quer ir lá porque tem que fazer para ele olhar e para ganhar dinheiro, né? Então, faz parte do trabalho dele, né? Dela. Então, quando tiver no último dia, eu vou botar URGS. Vou botar. Daqui a 2 semanas eu vou dar aula com o negócio escrito URGS. Será que eu tenho coragem? Vamos ver. É muita redação entregue, tem bastante gente que entregou. Isso é legal. Mas, assim, a tendência é que esse número comece a diminuir. É assim que acontece historicamente, as pessoas fazem bastante. No começo, depois elas param. Nunca teve tanta redação. No ano passado, a gente chegou a esse número mais ou menos em 3 escritas, eu acho, né? 2 ou 3 atividades, daí a pandemia não, os alagamentos vieram, trancaram todas as aulas, deu um baita problema, a gente perdeu o ritmo, foi bem complicado. Nesse sentido, a gente teve uma. Mas eu achei que esse modelo de dar aulas antes, bastantes aulas, explicar, funcionou bem. Eu acho que vocês conseguiram se sentir mais confiantes para escrever. E isso é bem importante. O que eu peço por caridade? Que vocês não percam o hábito de escrever. Eu acho que isso nem está saindo aí, né? Tá? Tá, né? Se não percam o hábito de escrever. Você tem que ter uma certa regularidade para a escrita. Por quê? Eu agora vou corrigir, vou passar amanhã, possivelmente domingo, ao menos um dos 2 dias eu vou passar corrigindo a redação de vocês. E depois durante a semana para tentar entregar até sexta que vem. É muita redação e eu quero corrigi-las todas para eu ver como é que meus alunos estão na redação e para saber que passos que eu vou seguir. É importantíssimo, não adianta dar aula no modelo idealizado, tem que ver como é que é o caso concreto, como é que estão reagindo, se a maioria está entendendo o que eu estou falando, se não está, se a gente tem que retroceder, se a gente pode avançar. Então eu preciso que vocês escrevam para eu ter um ponto de partida. Pode acontecer que eu chegue num momento e fale assim, não, a gente vai fazer uma redação específica aqui, esse tema. Porque eu quero ver como que a turma, depois de um mês de aula, depois de uma escrita, está reagindo e está melhorando. Como a gente já fez de tarde, se vocês olharem ali, vocês vão ver que a gente tem as redações que ela entregou em 2025, agora, 2 redações, e em 2024 ela entregou 13 redações, né? 9 do Enem e 4 da URGS. Ali do lado do Enem, que são bem em 2024, é a média que ela teve em 2024, 871. É uma excelente média, manter essa média é uma excelente média. Com certeza ela deve ter começado com uma nota de 700, 600 e pouco e foi subindo. Ter uma média de 700, 870 significa que ela teve redações que com certeza foram mais que 870. Ela deve ter tirado 920, 940, não sei. Isso que importa no final. Então, importa é uma certa constância na escrita, para a gente poder melhorar os aspectos. Não adianta nós fazer essa primeira redação e querer escrever só lá em setembro, outubro, quando o Enem estiver à porta de vocês. Então, é importante que a gente mantenha uma certa rotina, tá? Então, vou falar isso, falo em qualquer momento isso. Se vocês tiverem que faltar uma aula para fazer uma redação, façam isso. A gente até pode conversar, fala comigo, a gente abona a falta, combina assim, ó Zé, eu vou faltar aula nesse dia, porque eu vou escrever uma redação. A gente combina, a gente abona a falta, porque é muito importante que vocês mantenham a escrita com uma certa rotina, porque senão isso pode pôr tudo a perder. Pode, isso é fato, tá? A redação é mais importante e redação precisa respeitar os processos de vocês. Não adianta eu ensinar técnicas mais avançadas de escrita se vocês não sabem organizar os textos de vocês, se não sabem fazer introdução, não sabe fazer a proposta de intervenção, então cada um tem um aspecto e uma ordem para escrever. E aí vai aparecer para mim aqui todo como é que vocês estão. Então, às vezes eu pego assim, eu pego uma redação lá em julho, entendeu? Mas esse aluno aqui está com problema de estrutura ainda, que não deveria ter mais. Aí eu paro e vou lá e olho as redações antigas da pessoa, como é que ela está. O que eu falei nas outras redações? O que eu mandei lá para sugestão de correção? E a gente pode trabalhar. Alguns casos a gente chama a pessoa, conversa, eu posso olhar o feedback, olhar disso, mas enfim, eu só posso fazer isso se vocês me derem o retorno. Vou ser além disso ainda, vou dizer mais que isso. Se vocês tiverem que faltar a minha aula para escrever redação, é melhor vocês escreverem a redação. Por quê? É mais importante vocês praticarem uma redação, tentar fazer redação, do que às vezes assistir a própria aula de redação. A importância da prática é essencial, é muito grande na escrita, senão a gente fica com aulas só teóricas. Claro que agora o momento ideal é vocês fazerem as duas coisas. Depois a gente vai acabar, vai não ter mais aulas sextas.
e depois disso vocês podem praticar mais para a escrita. Já organizem vocês. Toda semana eu vou publicar um tema. Eu não acho que você tem que escrever uma redação por semana. Se quiser escrever melhor, seria o ideal. Mas uma redação a cada 2 semanas seria excelente. Assim. Fazer uma redação a cada 2 semanas é uma boa prática. Eu estou conseguindo já botar minha nota lá para 800. Uma a cada 2 semanas está beleza. A minha redação ainda está muito básica, então a gente vai ter que escrever. Talvez a questão nem é escrever 2 redações por semana. Às vezes é tentar corrigir os problemas que tem. Organizar mais as ideias, pegar mais redações de exemplos. Então tudo isso depende da escrita. A pergunta do colega é se pode recuperar as redações atrasadas. Nesse momento a gente vai publicando redações específicas. Depois, daqui a 1 mês ou 2, eu vou liberar todas as redações para vocês fazerem. Vai ter redações específicas da semana. Quem sabe o que mais funciona é a redação que eu digo, essa semana é para fazer isso. O aluno não funciona, você não funciona muito com autonomia, assim. Eu vou lá, vou fazer as que eu quero. Não, as pessoas preferem mais que eu diga qual redação é para fazer. Assim funciona mais. Mas vai estar disponível, vai ter um momento que vocês vão ter mais de 200 redações de temas para fazer. Não tem que fazer as 200, mas tem 200 disponíveis. A gente vai publicar todas as redações. Aí tu vai colocar, eu quero fazer a redação da URG de 2022. 2002, sei lá. Tu vai lá, vai colocar na proposta de 2002 a redação. Vai ter lá todos os temas e eu vou receber como se fosse o URGS 2002. Quero fazer o Enem 2004. Vai ter a proposta do Enem 2004 lá disponível. Vocês podem mandar também. Só que esse momento ainda é o momento da gente organizar nossas bases, nossas arestas, adaptar mais algumas coisas. Então, isso é muito importante para mim, que vocês respeitem esse processo. E essa tabela aqui, ela foi construída há 3 anos? 2 anos. Mas ela é um projeto desde 2022. 2022, o Felipe voltou para o PEAC, e eu falei, a gente precisa automatizar mais as coisas. E aí, em 2023, que eu dei aula, 23, né? Comecei em 2023, no mês de 23, comecei a assumir as turmas de redação. E eu percebia que a gente precisava ter uma sistematização. E aí o Felipe pensou num projeto, pega os dados de vocês, estão vendo que as fotos de vocês estão do lado aqui, a gente tem todos os dados de vocês. E ele construiu esse programa aqui, que é junto com a tabela, que é bem difícil de fazer. Então é todo o mérito do Felipe, uma salva de palmas para o Felipe, né, que conseguiu fazer esse personagem. E dá um ar bem profissional e bem eficiente. Para mim é muito bom, porque eu posso botar numa tela aqui o histórico de vocês e na outra a redação de vocês. Eu posso comparar como é que vocês escrevem. Eu corrijo em 2 telas. Vendo assim, eu boto lá as notas de vocês nas rubricas e não rúbricas, né? Nas rubricas. E aí depois lá eu coloco os comentários, as coisas que eu acho que são pertinentes. Só corrijo gramática a partir de 900 e a partir de 12 na URGS. Antes disso não tem por que corrigir gramática, tá? A gente tem muitas coisas para melhorar. Antes disso, a gramática é uma questão, já é a cereja do bolo, e só melhorando a gramática com a própria aprendizagem da própria técnica de escrever. Perguntas? Alguma pergunta? Fala. Mas de qualquer forma, eu mandei o link em todos os grupos, né? Eu mandei nos grupos de vocês ali, das turmas, para vocês clicarem. Oi? Não, não. Mas depois o Felipe te ajuda. Então, paciência. Mais alguma pergunta? Como é que foi a experiência de escrever? Foi dolorido? Foi rápido para escrever? Não. Qual o tempo médio, assim, mais ou menos? Umas 2 horas? Oi? 8, de 2 a 8 horas, é um bom tempo. Oi? 15 minutos? 15 minutos fez a redação? Como é? Não, a redação em 15 minutos tem problemas, né? Vamos combinar, não tem como fazer uma redação em 15 minutos. 15 minutos tu nem pensou direito do que tu escreveu, só foi e escreveu. Assim, é muito difícil uma redação
Seja, não tem, eu não faço minha redação em 15 minutos, eu não tenho condições de fazer. Não tem, tu vai ter um fluxo de consciência, vai escrevendo conforme. 50 já é um tempo muito, muito bom para escrever. Uhum. A redação ficava grande, sim, isso é é bem comum isso. Isso é uma coisa que vai acontecer com vocês. A redação fica muito grande e a gente sabe que no Enem tem uma característica muito importante, né? O pessoal que está tendo que levou 1h30, 2 horas, 2 dias. Uh, oi? Tem que baixar um pouco mais, um pouco menos que 2 dias, digamos assim. Qual é a questão que acontece muito forte no Enem e menos na URGS? A gente tem que fazer a proposta de intervenção no Enem. Então a gente tem que deixar as linhas proposta de intervenção. Então, se tu chegar na final do teu desenvolvimento 2 com 26 linhas, com certeza tu perdeu nota na proposta de intervenção. Isso é uma coisa objetiva, gente. Você tem que deixar no mínimo, eu aconselho, 8 linhas. O parágrafo 1, 2 e 3 tem que estar resolvido até a 22ª linha. E depois deixa no mínimo 8 linhas para a proposta de intervenção. Eu vou além disso. Eu acho que vocês poderiam pensar em 9, 10 linhas. Se na prática acontecer e ficar 8, beleza. Deixe uma margem de segurança. É muito difícil. Olhe as propostas de intervenção de vocês, quantas linhas deu. Se ela deu 5 linhas, a probabilidade de que ela não seja 200 é muito grande. É muito difícil que em 5 linhas tu tenha a capacidade de síntese de colocar todas as informações. Isso a gente vai treinando com o tempo, tá? Mas já começa essa informação aqui. Proposta de intervenção boa, elas giram em torno de 7, 8 linhas. Isso acontece com todo mundo, gente. Então tem que treinar. A redação do Enem ela tem que ser treinada nesse sentido também. A gente se empolga para escrever e depois. É difícil colocar em 30 linhas. E tem outra coisa, gente. Se você, deixei 12 linhas para a proposta de intervenção. Pode colocar várias propostas de intervenção, pode aumentar, usa as 30 linhas, que vai só melhorar a tua argumentação e garantir que tu tire 200 na proposta de intervenção. Tá? Isso é uma coisa, assim, que a gente não pode abrir mão. A minha deu 7, a minha deu 9. A minha proposta com 3 linhas. Cauane botou a caneta de palhaço do lado. Temos problema aí, 3 linhas. Por isso é necessário que o Estado acabou. Aí o cara escreve depois, fim, fim, fim. Concluindo, fim. Deixa eu ver aqui, só já te dou a palavra. Minha introdução deu 10 linhas. Não é que exista uma regra de linhas, não existe essa regra. Não diz uma regra que a introdução tem que ter tantas linhas de desenvolvimento, mas é uma coisa meio lógica. Que a introdução é um pouco menor que os desenvolvimentos, e a proposta de intervenção é uma coisa super importante, é 1/5 da nota. Fala. A pergunta da colega é se tem problema se sobrar linha, tipo 2. Na tua primeira redação não tem problema. Quando eu começar a corrigir a tua redação e cobrar isso, eu vou dizer, e essas 2 linhas em branco aí? Imagina o seguinte, escreveram 28 linhas e colocaram a proposta de intervenção com 7 linhas. Aumenta a proposta de intervenção. Silêncio aí, pessoal. Imagina o seguinte, sobraram 2 linhas. E eu posso aumentar minha proposta de intervenção. Tu colocou lá que uma intervenção que o Estado deve, por meio das escolas, promover palestras para que os jovens sejam conscientes. Tu pode aumentar, sobrou 2 linhas. Além disso, é importante que as prefeituras façam propagandas nos pontos de ônibus e nos meios. Aumenta. A gente vai aprender a usar os agentes. Então, se sobrou 2 linhas, usa mais. Isso é mais ou menos quando eu estava fazendo a prova da OAB para ser advogado. Depois que a gente faz o vestibular, depois que a gente se forma, a gente tem que fazer a prova da Ordem dos Advogados do Brasil. A primeira fase é objetiva, então a gente faz lá 80 questões e tem que acertar 40. Passando nessa fase, tem a segunda fase, que é uma prova dissertativa, que é uma questão que é uma peça jurídica da área que tu escolhe, a minha foi direito constitucional,
e mais 4 questões de problemas concretos. Cada questão vale 2,5. Daí eu fui analisar o edital dizia assim, na peça será analisado tais critérios. O embasamento jurídico, a fundamentação jurídica. Mas não dizia que eu não podia colocar mais fundamentação jurídica. Tinha que aparecer as fundamentações que eles esperavam para aquele caso lá. Mas o que eu pensei? Não, eu já estou acostumado a concurso público, coloquei toda a fundamentação jurídica possível, toda. Porque eu botei além do que eu precisava. E botar além do que tu precisa na proposta de intervenção, tu não vai perder nota por isso. Só vai ser uma coisa a mais. Então, quando eu falei na fundamentação jurídica, é óbvio que eu falei da dignidade da pessoa humana, que eu falei que é um fundamento da República, que a cidadania é importante, mesmo que a peça cobrasse um caso concreto lá, de uma coisa numa prefeitura. Tu vai colocando todas as coisas, e vai colocar, claro, tem que colocar o que precisa, mas tu vai colocando para, eles vão pegar isso aqui como aspecto, faz a mais, se for o caso. Não tem problema em si, mas é importante como estratégia para ti que tu coloque que vocês façam as 30 linhas. Minha professora falou que a introdução ideal é 5 linhas, a primeira frase é a contextualização, a segunda é a tese, e a terceira linha é a antecipação dos argumentos ou da proposta de intervenção. Ok? Bom para a professora. Não, não é isso. Pode ser... Gente, não tem um modelo. Esse pode ser um modelo de escrita, mas não existe uma regra. Eu dei um modelo para vocês da Constituição, que não é só esse modelo. Vocês podem ter um modelo de vocês, vocês podem achar que não funciona. O que importa é que em algum momento vocês têm que ter um modelo pensado para vocês. Alguém usou o modelo que eu falei? Uma galera, bastante gente. Funcionou? Foi difícil? Gente, e a hora que pegou, funciona para mim, beleza, se funciona para ti, usa sempre. Eu acho que eu vou adaptar, vou trocar essas palavras, vou trocar isso aqui. Faz, gente, fiquem livres, façam como ficar melhor para vocês. Só que tem que ter um modelo, vocês têm que ter uma forma. O da tua professora, Laís, é só uma das possibilidades. Não precisa ser assim. Não existe uma receita no Enem, tem que ser sempre assim. Tem que aparecer os elementos importantes. Eu vi umas redações e eu vejo que o outro problema que vocês estão errando, às vezes, é entender que é um texto dissertativo argumentativo. Então, as pessoas estão falando do apagamento da herança africana no Brasil. Estão falando do trabalho de cuidar da mulher. Mas não é essa a proposta do Enem. Quais são as causas da invisibilidade do trabalho de cuidar da mulher? Quais são as causas? O que causa o apagamento da herança africana no Brasil? Não é para se falarem sobre herança africana, não é para falar sobre o trabalho de cuidar de mulher. Isso é só um texto, às vezes até narrativo, expositivo. O que causa esses problemas é sempre um problema social. Então, isso é um problema, isso é uma questão bem séria para a redação, que a gente tem que treinar. Esse tipo de falha não pode acontecer, mas eu vejo às vezes que as pessoas não sabem porque ela não entendeu a estrutura. Então, se tu tem um modelo pronto, ele é um modelo que já vai te jogar para ter as causas ali. Aquele modelo que eu dei para vocês era 2 pontos, as causas. Era isso, né? Então, isso ajuda. Vocês vão necessariamente colocar as causas, que é as teses, chama de causa, de tese, e vocês já estão colocando junto ali um repertório super consistente que é a Constituição. Falando nisso, a gente vai falar de repertório hoje, vai falar de proposta de intervenção, mas a gente vai falar mais de repertório, porque eu acho importante. No Enem precisa aparecer repertório, então a gente tem que melhorar nossa capacidade de repertório. Eu não li muitas redações, mas já estou meio que experiente nessa área, eu sei como é que aparecem as primeiras redações. É cópias, a maioria pega repertório da internet, pega repertórios clássicos, vai aparecer Thomas Hobbes na redação que eu vou corrigir, vai aparecer a Malala, vai aparecer o Zygmunt Bauman, vai aparecer o Paulo Freire, estão se rindo já, né? Vai aparecer a série, o Black Mirror vai aparecer várias coisas assim. Só que a gente tem que melhorar um pouco mais, não é que você não possa usar sempre o mesmo repertório, é que às vezes não cabe, você tem que ter mais repertórios, é isso que a gente vai trabalhar um pouco hoje. Deixa eu ver as perguntas aqui. Fiz minha redação com auxílio do livro do professor, redação nota 1000. Do professor
Silvio Oliveira, tem problema? Não faço a mínima ideia se tem problema. Primeiro que eu acho ruim um livro que se diz redação nota 1000. Foram 17 no Brasil, eram nota 1000, então deve ser os 17, deve ser aluno dele, então. Eu acho que não é essa a meta que a gente busca, né? Porque senão parece uma coisa quase inacessível, não precisa. Eu não faço a mínima ideia porque eu não conheço e não sei. Mas deve ser bom, não sei. A minha professora dizia que eram 7 linhas o ideal. O ideal não tem o ideal. A introdução pode ser curta? Pode, mas não pode ser muito curta, porque senão ela tem que ter as informações básicas. Eu acho que de 5 a 7 linhas é uma boa medida para a introdução. O pessoal dizendo eu, porque citaram. Qual seria o melhor momento para introduzir uma citação? Eu não botei nada disso. O repertório? Alguma coisa que está errada não está certa aí. Tem que botar repertório na redação. Se não citarem repertório, vocês vão perder nota. Vocês vão perder nota na competência 2 e 3. Tem que botar repertório. Porque o Enem é uma prova tosca. O Enem quer saber se vocês botaram o repertório e se relacionaram esse repertório. Vocês vão perder muita nota. Eu tive muita dificuldade com o Enem, porque essa ideia de forçar a barra para colocar um repertório a qualquer goela abaixo não é um hábito de quem escreve, de quem reflete sobre os assuntos. Não é tem que caber, tem que ser um assunto que seja pertinente. Tu não vai usar um repertório porque tu tem que usar. Tu usa porque ele é útil para a tua argumentação. Botei Michael Jackson. Racionais. Citei Milton Santos. Agora tu veio, hein, Carolina? Citei Milton Santos. A gente vai falar do Milton Santos hoje também. Alguma pergunta aqui? Posso continuar a aula? Aqui tá tudo de boa? Zé, eu tenho uma pergunta. Não quero ouvir. Ah, poxa, Pode falar. Todo mundo está ouvindo. eu escrevi com o apoio do livro do Profinho, mas ele fala mais sobre a estrutura em si. Então, tem citações, mas eu não usei. Eu fiz o do indígena. Então, eu só usei a estrutura, faz mal? Do indígena. É o da herança africana. Acho que o Profil não tá te ajudando. Tô nervosa. Mas eu só usei a estrutura. E eu falei sobre a história e sobre a Constituição. Tá, não sei te dizer assim, ouvindo parece que dá. Só vendo na redação. Se tu quiser botar lá na redação que tu me mandou, fui eu que fiz a redação com o livro do Profinho. Daí eu vou poder dizer para ti se funcionou ou não. Pode ser? Aquela redação Pode que ser, vocês pode ser. podem mandar mensagens para mim ali, sabe? Só mandar mensagem. Quiser mandar Pix também, tá? Tem que cuidar indígena como herança africana, com herança africana. Dá, assim, nada tá errado, assim, não é que, é óbvio que os indígenas não são de herança africana, mas tu quer dizer que é o mesmo tratamento que se dá para os indígenas com a herança africana, beleza, aí tu faz uma comparação. Só tem que saber diferenciar essas coisas. Tá, vamos lá. Eu vou falar mais rápido um pouco hoje. Vocês citam um monte de gente, tá? Eu não gosto de fazer isso que eu vou fazer hoje, mas eu vou fazer porque eu me dei por vencido. Eu sei que vocês são uma geração que são mais impacientes com as coisas, né? Querem as coisas mais rápidas. E eu não estou acostumado com o negócio de pegar uma citação pronta, porque normalmente a citação ela é a construção de uma reflexão que a gente tem sobre um assunto. A gente reflete um monte sobre o assunto para chegar àquela citação, àquele pensador. Inclusive, eu nem sou um cara de usar citação, eu não uso citação na minha redação. Eu uso citação, mas de uma forma indireta. Eu expliquei ontem para a turma EAD que a citação indireta é quando tu pega assim, em vez de falar assim, segundo Thomas Hobbes, dois pontos, o homem é o lobo do homem. Abre aspas e diz isso, né?
Isso é uma frase. Mas tu poderia dizer, Thomas Hobbes defende em sua obra Leviatã que o homem é o lobo do próprio homem. Isso evidencia, tu não precisa colocar entre aspas, isso vai chamar de citação indireta. Eu prefiro usar esse modelo de escrita. Não precisa botar aquelas aspas marcando que é a fala do cara. Mas eu sei que vocês têm essas citações diretas como carro-chefe. Depois a gente vai trabalhar a citação indireta, com a turma EAD eu já trabalhei um pouco isso. Mas agora a gente vai tentar pegar um pouco mais sobre esses repertórios. Como é que a gente poderia usar? Que repertórios que vocês usaram aí? Me ajudem, pessoal presencial. Quem vocês usaram agora nessa redação que eu pedi para vocês? Vão falando aí. Qualquer um repertório qualquer. Machado de Assis. Quem? Angélica Freitas. Quem mais? Como? Teatro Experimental do Negro. Quem é que falou isso? Tu leu sobre Teatro Experimental do Negro? É muito legal. Isso é um movimento muito forte no Brasil. Começou nos anos 50, no Brasil. Que legal saber que um aluno citou isso. É muito bom. Isso foi feito em oposição a um movimento que foi chamado o Movimento Opinião, que era com o Nara Leão e tem o Zequete, um movimento de negros começou a construir o teatro, Grande Otelo, começaram a construir o teatro experimental do negro, e foi o embrião de várias lutas. Milton Nascimento, que é não Milton Santos, o Milton Nascimento, que morreu há pouco tempo, participava do Teatro Experimental do Negro, e foi um movimento muito importante para a história do Brasil. Quem mais? Uma lei. Vocês não citaram só um repertório, né? Botar mais de um, né? Quem mais aqui? Corrida do Ouro no Brasil, o livro Mulherzinhas, o Jefferson Tenório, legislação, a PEC das domésticas, Castro Alves. Não, o Milton. Não, não é Milton Nascimento. Não, eu falei Milton Nascimento? Não, é o Milton. É Nascimento, não é Milton, então. Milton. Não, Milton Santos também é o geógrafo. Não é. Ai, ai, eu vou saber o nome dele, mas é Nascimento também. Ou é Newton? Eu vou ver daqui a pouco. Não, Milton Nascimento não vai morrer. O Bituca não pode morrer. Como assim? É imorrível. Oi? Não, esse é o Milton Nascimento, né? Esse é o que não morreu. Não, não, é o outro Newton. É Newton, acho. Abdias do Nascimento, isso aí também. Também ele entrou no Teatro Experimental do Negro, mais pra frente. Olhos d'Água da Conceição Evaristo. Jonga. Mestre Yoda. Puta merda. Xamã, Emicida. Bauman e a Constituição. Artigo 23 da Constituição. Só que a gente tem que usar música. Música é uma coisa boa. Quarto do Despejo também é bom. Botou Mamonas Assassina. Fico imaginando como é que Mamonas Assassina ia entrar. Eu só fico imaginando como é que entra na herança africana no Brasil. Botou Nietzsche, uma história da poligamia. Tá, essa é a leitura obrigatória da URGS, né? Estão ligados nisso, né? O artigo 6º da Constituição, Direitos Sociais. Tá, beleza. Vamos ver alguns desses repertórios que a gente pode usar. Tá. O primeiro desses caras aqui é um cara chamado Adorno, que vocês estudam, lá nas ciências sociais estuda, né?
Nas ciências sociais estuda, nas letras estuda bastante também, porque ele também fala um pouco de estética, então ele é um cara super importante e ele é bem citado. A gente pegou aqui os caras que são mais citados. Obviamente que a maioria das pessoas que citam não conhece um pouco da história desses caras. O Adorno é um cara muito importante para a academia, para a universidade, é super importante. Ele constrói várias teorias super importantes. O que eu acho assim? Vocês podem pegar e dar uma pesquisada, ao menos quem é esse cara, do que ele falou. Se alguém já citou essa pessoa? Não? Nas redações aparece bastante, porque ele, para alguns, acham que ele é meio coringa. Eu não sei como que a dona é coringa, não é tão simples assim uma leitura, é bem complicadinha. Mas vamos ver outros. Dois caras aqui. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Alguém é para os católicos, para quem é católico, para quem é cristão, para quem é não sei o quê, foram caras muito importantes para a história da humanidade. Não significa que eu acho que são pessoas importantes porque fazem parte da história. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino construíram as bases do pensamento cristão da Idade Média. Esses caras são chamados doutores da igreja. O que significa doutores da igreja? Significa que são os caras que dão as legitimações para a doutrina cristã. Eles fazem parte, o Santo Agostinho, principalmente, faz parte de um período da história da igreja chamada escolástica. Já ouviram falar em escolástica? Dona Escolástica. O professor Raimundo tinha a Dona Escolástica. Eu tô velho mesmo. Quer usar aparelho colorido ainda. Imagina? Rosa, assim, ficar legal. O que é a escolástica? Foi a doutrina filosófica, a corrente filosófica predominante na Idade Média. Foi ela que legitimou todos os comportamentos. Agora a gente teve a eleição de novo Papa. Você sabe que tem todo um ritual para escolher o Papa. O Papa não tem hoje a importância que ele tinha na Idade Média. Claro que ele é um líder religioso para quem é católico, mas ele não tem importância política e de força mesmo que ele tinha na Idade Média. Escolher o Papa era quase escolher a principal pessoa do mundo, a principal pessoa de poder no mundo. Então, teve concílios, teve conclaves que demoraram 3 anos para acabar. Não é assim um conclave que demorou o quê? 3, 4 dias? 3 dias, eu acho, né? Não era assim, demorava anos, porque não é uma escolha simples, é uma escolha de como é que vai ser os rumos da humanidade. Por quê? Porque eram a partir desses caras, em linhas gerais, estou falando isso, né? Que se decidia a doutrina, o que era o certo e o errado. Por exemplo, foi a partir daí, e de Santo Agostinho, que se cunhou um conceito chamado ex-cátedra. Esse conceito significa que o Papa, enquanto Papa, na função de Papa, de representante de Deus na Terra, de substituto de São Pedro, o primeiro Papa, ele não erra. O dogma da infalibilidade papal. O Papa não falha. Então, tudo que vem da boca do Papa é a verdade de Deus. Eles perderam a força disso. Então, é a partir disso que é a legitimação de vários movimentos, como guerra a quem não é o católico, como legitimação da própria escravidão dos africanos, foi legitimada pela igreja. Existe uma bula que legitimou isso, uma bula papal que legitimou isso. Então, existem vários movimentos. Então, a escolástica, ela é uma corrente filosófica que dá a base filosófica para os movimentos. Você tem que entender que a filosofia e a sociologia, mas a filosofia principalmente, ela te dá a base para tu teorizar sobre aquele momento histórico. A gente vai ver isso lá no liberalismo, todos os movimentos históricos têm por trás pessoas que estruturam aqueles movimentos. E na Idade Média, a construção é desses caras, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, que hoje vocês percebem que é super importante. Por exemplo, o Papa agora eleito é chamado Leão XIV. Ele substitui o Leão XIII, lá do final do século XIX. O que o Leão XIII teve? Ele é um Papa do final da última Revolução Industrial, século XIX, século XX. Ele é um Papa que vai fazer a doutrina social da igreja, que vai dizer, não, a igreja tem que se preocupar com os trabalhadores. E a igreja começa a mudar um pouco a perspectiva dela. Então, o Papa uma visão que não se tinha antes.
Então, várias questões que foram legitimadas, por exemplo, o Papa, aqui a humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Parece uma frase bonita, né? Mas também legitima dizer que não tem problema em ser pobre, não tem problema em ficar pobre, que é importante a pobreza como... Então tem várias legitimações que ocorrem por esses dois caras que são muito importantes para a história da igreja e para o pensamento ocidental. Depois deles vai ter um cara que vai se revoltar contra as doutrinas da escolástica e da igreja católica. Quem é esse cara? Tem um cara que vai se revoltar. Vai dizer que a interpretação dele é uma interpretação muito restrita. Vai ter Oi? Um reformador que vai se chamar Martim Lutero, que vai fazer a reforma protestante. O que é protestar? Protesta contra o quê? Contra a igreja e contra os dogmas da igreja. Ele vai fazer as teses de Lutero. Então, tudo isso tem a ver com o momento histórico em que o Lutero está fazendo isso também. Então, disso nasce uma reforma e uma contra-reforma, que depois vai gerar inquisições no Brasil. No mundo inteiro, né? No Brasil também, mas no mundo inteiro, principalmente na Europa. O que isso acontece? O que está dizendo para a gente? Está dizendo que esses caras são pensamentos importantes, mas são pensamentos de uma época histórica. São bem diferentes historicamente os períodos deles, mas são dois doutores da igreja, mas São Ambrósio também, mas São Ambrósio ninguém cita na redação do Enem. Tomás de Aquino, pessoal, vamos ver qual frase que ficaria legal na nossa redação aí. O supérfluo dos ricos é propriedade dos pobres. O que significa essa frase? Nada, não sei. Significa... Pode criticar o lucro ou pode incentivar a caridade. Pode ser lido de várias formas. Pode. O lucro, sim. E é o que o Lutero vai falar, né? Que o lucro não é um problema em si. Ter lucro não é um problema em si. Então tem várias frases que você pode usar, relacionar a direito. Na essência somos iguais. Nas diferenças nos respeitamos. Na essência somos iguais, porque somos todos filhos de Deus. O homem foi construído à imagem e semelhança de Deus, diz um dogma católico, cristão. E tem outra gente que vai dizer que Deus foi construído à imagem e semelhança do homem. Que Deus é uma representação do que nós homens fazemos. Vai ser o Nietzsche que vai dizer isso, outro cara que vai dizer o contrário, né? Então, isso aqui são alguns pensamentos. A tarefa do teólogo: estudar Deus, sua revelação, e em seguida todas as demais coisas, à luz de Deus. Quer dizer, o teólogo que vai dar a resposta sobre Deus, sobre o mundo. O Franz Bacon também foi um pensador importante. Foi importante na Idade Moderna. Vou passar o René. Como é que se fala o nome dele? Descartes, né? René Descartes. Ele é o quê? Ele é um filósofo. Talvez muita gente na filosofia acha que ele é o principal filósofo da sociedade moderna, de toda a humanidade, inclusive. Tem gente que acha que ele é tão importante quanto Platão. O René, vocês já viram falar em plano cartesiano? O que é o plano cartesiano? Tem o eixo X e o eixo Y, né? Mas cartésio é, na verdade, só a tradução de um idioma. Quando se traduz as meditações de René Descartes, se traduz em latim. E a tradução da palavra, do nome dele, vai virar cartésio. Então, o plano cartesiano nada mais é do que o plano de René Descartes, só uma tradução para o latim. Então, é a mesma coisa. O plano cartesiano nasceu desse cara aqui. Desse cara. Não significa nada para vocês isso, né? Mas o que esse cara vai dizer? Ele vai dizer assim, ó. A Camille, ela mede... Deixa eu ver. Que tamanho que tu mede? Que alta altura? A altura dela é 10 centímetros, a Camila. Ela falou que mede 1,70. Eu acho que mede 10 centímetros. Porque eu estou olhando daqui e ela mede 10 centímetros. O que ele vai dizer? Que a gente não pode aprender as coisas a partir dos sentidos. Não é a percepção sobre as coisas, os sentidos.
Não é minha visão, meu olfato, meu tato, meu paladar que pode dizer que eu vou saber as coisas. Não é assim que se aprende as coisas. Então, o que o Descartes vai fazer? Ele vai, na verdade, quebrar uma coisa super importante. Porque antes, o que a pessoa fazia? Tu te ajoelha, ou medita, e sente a presença de Deus. Tu não pode mais achar que conhecimento é isso, e ele vai romper com essa lógica. Ele vai produzir um outro método de conhecimento. Ele não vai romper com ele, não vai dizer que Deus não existe. Ele vai dizer que para se descobrir a verdade das coisas, tem que se descobrir por outros métodos. Então ele vai dizer que os sentidos ele não pode, porque eles nos enganam. Daqui ela tem 10 centímetros, porque a minha visão me engana daqui. Eu não posso, pela minha percepção, pelos meus sentimentos, dizer, eu senti a presença de Deus. Mas será? Será que tu sentiu a presença de Deus? Tu vai dizer, mas isso é muito pessoal. Mas isso não é uma prova de conhecimento. Tu não pode trazer o conhecimento a partir dessas bases, dessas premissas. Então ele vai propor um método para se chegar ao conhecimento. Não basta mais esse método de, porque o Platão vai dizer, porque Deus tem um outro mundo inteligível que a gente chega à verdade. Não, a verdade agora ela tem que ser provada. Como é que se prova a verdade? Qual o método que a gente usa para descobrir alguma coisa? Por exemplo, eu vou dizer assim, não, a Camille tem 10 centímetros, mas à medida que eu me aproximo, eu vejo que vai aumentando. Daí eu posso formular uma hipótese. Será que o tamanho real, eu só não vou conseguir se eu chegar muito perto dela? É uma hipótese. Mas daí eu só vou provar, isso é uma hipótese. Tu formula a hipótese e tu tenta provar a hipótese a partir de unidades de medidas reais, de experimento. Então o método experimental surge daí. Então ele vai romper com essa lógica. E isso é a base da ciência moderna, gente. Toda a nossa ciência é feita assim. O Kant vai dizer, depois ele vai dizer assim, Deus é um assunto. Toma água. Não vou viajar muito aqui, tá? Eu juro. O Kant vai dizer assim, Deus é um assunto que não me interessa. Olha só, essa frase não é ofensiva. Não é ofensiva para quem acredita em Deus. Ela é o contrário. Ele está dizendo assim, na prática, Deus é um assunto que não me interessa porque eu não tenho como provar a existência de Deus. Eu não tenho racionalmente, pelos métodos possíveis, provar que Deus existe ou que não existe. A pessoa vai dizer, não, mas eu sei que Deus existe. Mas se tu for provar pelo método científico, no fundo tu vai chegar com uma experiência pessoal e sensorial da presença de Deus. Por esse método. Tu pode achar assim, não, existe porque eu tenho a prova. Não vai ser pelo método científico que tu vai chegar a essa prova. E é essa a grande discussão. Então, por que não interessa? Porque só interessa aquilo que é provado. Aquilo que é provado por esse método. Entenderam a diferença? Então, o pensamento cartesiano aparece direto nas provas do Enem. Muito, muito, muito. Na prova de ciências humanas, é o autor que mais cai é René Descartes. Cai muito porque esse método é o método que a gente utiliza até hoje do pensamento cartesiano. A gente tem uma lógica cartesiana. Então, isso é super importante para a gente entender que tem outras formas. Por exemplo, eu sou um cara que acredito no método científico. Tu vai perguntar, Zé, tu acha que Deus existe ou não existe? Não sei, eu não consigo provar a existência de Deus. Tu vai dizer, eu tenho fé que Deus existe. Beleza, por fé tu pode ter fé que Deus existe. Sobre a racionalidade, e esse cara aqui vai ser uma escola dos racionalistas. Então isso vai mudar a história da humanidade, vai ser um divisor de água, e as ciências modernas vão evoluir bastante a partir disso. Sim, mas não é a razão do Descartes, né? É uma outra razão. É a razão nas provas e é uma razão buscada nos sentidos. Essa é a grande diferença. Isso muda a partir do que tu sente. Tu vai sentir a presença de Deus nas coisas, na natureza. Tu pode achar que isso é uma razão. Mas para esse outro tipo de pensamento, não é uma base. Quer dizer, é um método diferente. É uma epistemologia diferente. A palavra é epistemologia. Anota essa palavra, epistemologia. Epistemologia vai aparecer na prova do Enem, vai aparecer na prova de linguagem, de ciências humanas. Epistemologia significa conhecimento.
Qual o método epistemológico? Qual o método que eu produzo o conhecimento? O método religioso é um método epistemológico, o método científico é um método epistemológico. Tu tem proposições de epistemologias. Então, a palavra técnica é epistemológico. Epistemologia. Depois a gente anota ali. Esse aqui vocês citam, né? Esse aí lá na sociologia você estuda, né? Não tanto quanto, né? Um pouco, né? É. Os três porquinhos. Durkheim, Marx e Weber são os três porquinhos lá da sociologia. Durkheim é um cara que também é bastante usado na psicologia. Ele é bem usado na psicologia. Alguém já citou Durkheim? Não? Eu estou falando com meus alunos que não. Alguém aqui no EAD já citou Durkheim? Eu citei, sempre tenho para citar. Durkheim é um cara importante também. Ele vai escrever um livro sobre suicídio. Ele vai falar sobre a lógica do suicídio. Não, analisar sociologicamente o suicídio. E é uma análise super interessante, é um dos livros bem importantes para a nossa sociedade. E tem aqui uns modelos de construção de texto do Durkheim. Ele vai falar sobre o egoísmo e o suicídio, vai dizer que o egoísmo é um produto da sociedade, ele vai construir várias hipóteses. Ele trabalha um pouco a sociologia a partir da subjetividade, sobre os indivíduos. Isso é nada a ver com o que o Marx vai falar, totalmente contrário. Mas é um cara importante também, se você solicitar, não só citem, pelo amor de Deus, vai lá e investiga um pouco a vida dele. Eu vou colocar depois um pouco sobre as principais obras desses caras, mas se for citar, citem um pouco mais com propriedade. Habermas também é um cara que lá nas ciências sociais não estuda muito, né? É só no finalzinho do curso, né? É, no final do curso. No final do curso estuda um pouco. No direito a gente estuda bastante. Ele é um cara bem mais contemporâneo. Eu recomendo, se alguém quiser ler um livro que te dê uma ideia geral de todos esses caras, assim, que tem um pensamento mais amplo e te traga uma mergulho pela filosofia, pela sociologia e por reflexões, tem um livro chamado Justiça. Justiça. O que é fazer a coisa certa. Eu acho que tem até em PDF em algum lugar. Eu acho que eu até não mando porque eu não mando essas coisas. PDF. Mas a gente pode disponibilizar de alguma forma alguém aí. Justiça, o que é fazer a coisa certa. O Felipe acho até vai achar aí. É um livro, esse é a tradução em português, né? Ele é um livro do autor, professor de Harvard de filosofia do direito, chamado Michael Sandel. Ele tem uma série de vídeos no YouTube de Harvard, mesmo que ele faz no auditório lá, e ele discute vários assuntos bem importantes. Já viram aquele dilema do trem, que tem um maquinista, mata uma pessoa ou mata cinco? Ele construiu esse dilema e trouxe ele mais a fundo. Ele é o cara que vai discutir uma corrente lá da filosofia chamada utilitarismo. É o onde ele é, ele vai trazer dos momentos clássicos até o furacão Catarina, lá nos Estados Unidos, até as cotas nas universidades. É bem legal para estudar. O Hobbes, que vocês adoram citar, quem é que citou Hobbes? Thomas Hobbes. Ninguém citou bosta nenhuma. No IAD tem a galera do Hobbes, tem o povo do Hobbes. Citei Marx, comunista, comedor de criancinha. As pessoas dizem, comunista é comedor de criancinha. Thomas Hobbes, o que o Hobbes vai dizer? Esse sim é bem usado na sociologia, na cadeira da LIA. Tem uma cadeira, tem várias cadeiras que esse livro é bem. O Hobbes é bem usado. Tem um livro dele, um livro clássico dele, chama-se Leviatã. Que eu acho que vocês estudam no primeiro semestre de sociologia, né? Era no primeiro semestre. Nem sabe bosta nenhuma ainda, estão lendo o seu Leviatã. É. O Príncipe Leviatã, né? Leviatã é um livro que as pessoas leem na filosofia, na sociologia, no direito um pouco menos.
O que o Hobbes vai dizer? A frase mais clássica dele é: o homem é o lobo do homem. Já ouviram falar essa frase, né? Tem uma aluna ano passado que colocou: o homem é o lobo do lobo. Uma coisa assim ela colocou. Falei: olha, tem uns problemas nessa frase aí, cuidado. Ainda bem que deu certo, hoje ela passou na faculdade, faz engenharia. Mas o que ele quer dizer com o homem é o lobo do homem? Ele está dizendo assim: a gente que se preda a si mesmo. Ele vai dizer, na verdade, eu já falei para a turma EAD ontem, mas eu vou falar hoje para vocês, que o ser humano, ele vai falar uma coisa assim: imagina, vou fazer um experimento mental aqui. Nessa sala aqui tem o quê? 80 pessoas, 90. Imagina que a gente não conhece nenhum tipo de código moral, ético. Só foi jogado no mundo. Somos 80 pessoas vivendo num mundo que só existe nós. Não existe nenhuma regra moral, não existe relação de pai e filho, não existe família. 80 pessoas jogadas. Vocês acham, nós estamos no mundo jogados, possivelmente nus, sem nenhum tipo de construção civil, sem nada, sem água potável, sem nada, só as coisas da natureza em estado de natureza. A gente vai se ajudar para sobreviver ou a gente vai competir para sobreviver? O que vocês acham? Vocês acham que eu vou vencer porque eu sou mais forte que vocês? Um se acha mais forte que o outro. Tá, essa questão é clara para nós. Estamos em estado de natureza como um animal. Em estado de natureza a gente tem medo de quê? Do lobo. Essa é a metáfora. Mas ele vai dizer: não, não tenha medo do lobo. O lobo não vai te fazer mal. É o homem que é o lobo do homem. É o homem que é o teu lobo. É com ele que tem que te preocupar. É o outro ser humano que tem que te preocupar. E não com o lobo. O que o Hobbes vai dizer? Que a gente em estado de natureza é a luta de todos contra todos. É uma guerra. É a luta pela sobrevivência. Ele vai dizer que a gente tenta vencer os outros para conseguir escravizar o outro, para conseguir subjugar sexualmente o outro, para conseguir dominar o outro, para conseguir pegar a comida que o outro tem, para conseguir reproduzir e ter os filhos, a prole para me sustentar. Tudo isso é o estado de natureza. Então ele vai dizer assim: ó, lá no estado de natureza era a guerra de nós todos contra nós todos. Ninguém é de ninguém. Então, para que isso não ocorra, a gente vai abrir mão da nossa liberdade, porque é uma liberdade, né? Eu faço o que eu quero. Eu não tenho nenhum código moral, nenhum código ético. Faço o que eu quero. Vamos mudar isso. Vamos fazer o seguinte: vamos pedir para que alguém fique no nosso lugar e tome conta disso. Quem é esse alguém? O rei, o governante, o Estado. Vai surgir um Estado. Esse Estado é o mal necessário. O Estado é o mal necessário. Por que o Estado é o mal necessário? O Estado é o meu Leviatã. O Estado é esse monstro que vai surgir porque ele não está dizendo que o Estado é uma coisa boa, ele está dizendo que é menos ruim, é isso que ele está dizendo. Por quê? Tu faz o contrato social. Esse contrato social diz o seguinte: ó, eu vou abrir mão da minha liberdade de poder subjugar os outros, de poder fazer o que eu quiser, de ser vida louca, e vou dizer para o Estado agora define o que é crime, se eu posso matar o outro, se eu posso escravizar o outro, se eu posso estuprar o outro, se eu posso pegar a alimentação do outro. Existe um Estado para definir isso. Então eu abro mão do meu direito de Estado natural, que é a liberdade, é o grande direito que tu tem, para ter a paz. A função do Estado é garantir a paz social. É a única função do Estado, para o Hobbes, né? Esse é o pensamento século XVI. A função do Estado é a paz. Então, o Estado é o mal necessário porque o homem é o lobo do homem. Eu estou até errando a frase, né? O homem é o lobo do homem. O homem faz mal para o outro homem. Então, o homem ele é mau em estado de natureza. Vocês concordam com o Hobbes? Vocês concordam que a única função do Estado é a paz social? Qual é a função do Estado? Muitas coisas, né? Inclusive, a universidade pública você está estudando aqui, né? Isso é uma função.
Uma construção de séculos desse modelo atual de Estado. Você tem que pensar que esse modelo de Estado que a gente tem hoje, ele é uma construção de muitos anos. E quem olhar daqui a 100 anos, vai olhar como o nosso Estado era defasado. Então, a ideia de Estado de bem-estar social, por exemplo, nós temos na Constituição os direitos sociais. Isso não é uma coisa que sempre foi, direitos sociais, mas não funciona direitos sociais. Eu sei que não funciona como deveriam, mas ainda é alguma coisa, ao menos os direitos individuais, direitos sociais, direitos políticos são construção de um Estado que diz, vamos organizar minimamente, não. Por exemplo, ninguém diz que eu não posso dar aula sem camisa. Eu poderia dar aula sem camisa aqui. Por que eu não tiro a camisa? Porque tem códigos implícitos e éticos que diz, não faz isso, até porque é bom para as pessoas poderem dormir depois. Não faz isso que é bom, que é importante. A gente tem códigos implícitos que você não precisa dizer para a pessoa. Eu não preciso dizer para vocês, fiquem quietos. Por isso que eu nunca falei para vocês. Porque eu sei, quando o professor está falando, a gente nunca conversa. Por isso que eu nunca falei para ninguém ficar quieto. Será? Nem todos os códigos implícitos funcionam. Então, esse cara aqui vai ser o grande cara que vai dizer isso. É o Thomas Hobbes, que acho que é o cara que mais é citado na redação. A Maria Gabriela diz, quero dormir hoje, Zé, para não tirar a camisa. Muito obrigado. Vou lembrar disso na hora de corrigir a redação. Aqui o Estado sou eu. Trancou? Pegou meu aulão. Obrigado, Felipe. Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque de Holanda. O Francisco o Chico, né, o cantor. Foi um professor da USP, foi um sociólogo e um historiador muito importante na história do Brasil. Ele escreveu um livro chamado Raízes do Brasil. Oi? Raiz do Brasil. Nesse livro, capítulo 5, ele vai ter um capítulo chamado Homem Cordial, que ele vai mostrar a ideia de cordialidade. A gente é cordial. O que é ser cordial? O que é ser uma pessoa cordial? Uma pessoa... Oi? Receber bem os outros. Ser agradável. Isso é o conceito que a gente tem como cordialidade. Não é isso que o Sérgio Buarque de Holanda vai defender como cordialidade. Ele vai defender a ideia de cordon, de coração. Que a nossa colonização lusitana portuguesa, ela trouxe algumas coisas como esse conceito de cordialidade, que é nossa relação muito próxima com as elites e com quem detém os poderes. E submissão, exatamente. Submissão, e a gente traz traços de cordialidade sempre na nossa relação. Eu tô com uma dor de garganta, daí eu não tenho plano de saúde. Daí minha esposa é médica. Daí, em vez, ela vai lá e conversa com a... Ou sei lá, que não seja médica, porque ela ia me atender, né? Mas tipo, vai lá e tem um conhecido lá no posto de saúde e consegue passar para ser atendido logo. Isso é correto? Não é correto, mas é uma prática de cordialidade. O que ele vai dizer? Que a nossa relação de agradecimento ou de vínculos afetivos com quem tem os poderes é uma construção histórica de nosso país. Então, é o cara que vota no coronel porque o coronel é legal, porque o coronel dá comida, é a pessoa que vota no fulano porque tu conhece o fulano, é a pessoa que, eu não vou falar desse cara aqui porque ele é meu amigo e tal. Não existe relações impessoais. Nós lidamos com as relações de forma pessoal. E esse traço da cordialidade é um traço muito negativo da sociedade brasileira. E o Sérgio Buarque de Holanda vai trabalhar esse conceito super forte. Um dia a gente vai trabalhar mais profundamente. O filho dele, o Chico Buarque, fez uma música chamada Fado Tropical, que ele diz assim, mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em esganar, eu sinceramente fecho os olhos e choro. Ao mesmo tempo que eu posso ser um torturador, eu sou um cara muito bondoso com a minha família, eu posso ser todos ao mesmo tempo. Então, esses traços são os grandes problemas da sociedade brasileira, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, que é o conceito de homem cordial. Eu trouxe aqui alguns exemplos de como a gente poderia usar esses caras. Pensa com o coração. É essa ideia de cordon, exatamente.
Eu vou fazer um intervalo. Eu vou. Não, acho que eu vou falar do Kant antes. Bota uma tela em branco depois do Kant aí. Vou falar só do Kant e a gente faz um intervalo rapidinho, tá? O Kant, vocês citam o Kant? Nunca ouviram falar? Já ouviram falar, né? Mas, mas eu vou explicar Kant em 5 minutos. Kant em 5 minutos. O Kant ele vai dar um conceito para a gente, dois conceitos para nós, muito importante para a ética. Na ética, o direito positivado, o direito escrito ocidental, é um direito kantiano, um direito baseado na ética do Kant. O Kant vai dar um conceito de autonomia e heteronomia. Só com Zé para vocês terem essa aula aí. O que é autonomia? O que é nomos? Nomos vem de vontade. Vontade. Nomos significa vontade. Lembra as aulas de formação de palavras? Tiveram já, né? Vocês ainda não tiveram, né? O pessoal comigo já teve também. E nós falamos de radicais eruditos. Esse nomos é vontade. O que o auto significa? A si mesmo, né? E heteros, diferente. Então aqui a vontade, aqui a própria vontade. E aqui é a vontade. O que é isso aqui? Não fui eu que fiz esse troço, tá maluco? Eu não botei esse troço. Bah! Olha só, heteronomia significa que eu faço as coisas à minha vontade, o meu fazer, a minha vontade, vem de coisas diferentes. Quais são as coisas que fazem eu fazer ou não uma coisa aqui, quando eu tenho heteronomia? As leis, a obrigação, eu sou obrigado a fazer alguma coisa. A autonomia é o que eu faço com um conceito que é super importante no direito civil brasileiro, que é autonomia da vontade. Vontade. Eu quero fazer. Por que que eu quero fazer? Aí, por que que eu quero fazer? São questões éticas. Isso aqui tem o poder de coerção. Coerção, obrigação. Vamos tentar explicar um pouquinho o que é autonomia e heteronomia. Tem coisas que eu faço porque a lei me obriga e tem coisas que eu faço porque eu acredito. E tem coisas que a lei me obriga e eu também acredito. Vamos pensar o seguinte. Nós estamos andando agora na rua e tem uma idosa, uma dificuldade para caminhar. Eu sou obrigado pela lei a ajudar essa idosa ou não? Não, não sou. Mas eu ajudo ou não ajudo essa idosa? Nem todos, né? O que me faz ajudar? A autonomia ou a heteronomia? A autonomia. Mas existe um campo um pouco mais cinzento dessa autonomia. Imagina o seguinte: o Felipe não está afim de ajudar essa idosa. Mas aí, ele passa, a Camille passa pelo lado dele e diz assim, e olha assim, Felipe, tu não ajudou a idosa? Ou ele olha ele viu que a Camille vai ver ele e vai lá e vai ajudar. Não é obrigado nem pelo olhar da pessoa, nem por nada, mas por que ele ajudou? Tem alguma coisa ali que não é a lei que te obriga, mas tu faz por um comportamento social que meio que te obriga a fazer isso. Então o Kant vai dizer que nem tudo é necessariamente a lei que vai te obrigar. Tem outras relações sociais que te obrigam a fazer. O que o Kant vai dizer? O ideal do comportamento ético, a ética para o Kant, ele vai dizer o seguinte:
O mundo ideal, imagina que isso aqui é a bolinha da autonomia. E essa aqui é a bolinha da heteronomia. Ele vai dizer que nossa sociedade se comporta assim. Ele vai dizer que existe uma zona que o que eu faço faz parte da autonomia e da heteronomia. Tem uma parte ética que eu faço porque eu sou obrigado e porque eu acredito. Por exemplo, não matar alguém. Eu sou obrigado a não matar alguém, mas eu também acredito que eu não devo matar alguém. Ok? Mais ou menos, a maioria das pessoas, quem acha que não, pelo amor de Deus, não fale. Deixa eu sair antes. Isso é um comportamento autônomo e heterônimo. Mas assim, vocês são ajudar os pais. É autonomia ou heteronomia? Vocês são obrigados a ajudar os pais? Às vezes são. Às vezes nem é no final da vida. Tu tem aí 30 anos e teu pai tem 50, sofreu um acidente grave, não tem como se manter, vai ter que ajudar. Normalmente, a gente ajuda os pais com autonomia, né? Eu quero ajudar. Mas a heteronomia também me obriga. Então, quer dizer, tem coisas que a lei nem precisa me obrigar para eu fazer, normalmente. Mas existe a lei porque tem comportamentos humanos que não respeitam a autonomia. Entenderam com isso? A lei surge da necessidade de cercear, de coerção de comportamentos de desvios éticos. Não. Autonomia, na verdade, ele é um pensamento que tu realiza a partir de uma percepção ética sobre o mundo. Tu acha, eu vou fazer isso porque tem que fazer. Quer ver um comportamento que deveria ser autônomo e nem sempre é autônomo? Pensão alimentícia. Várias pessoas aqui riem, né? É uma briga para receber a pensão alimentícia. Porque o pai, normalmente o pai, diz assim: já tá grande, né? Vai trabalhar. Ele acha uma justificativa por que ele não quer fazer. Quando, na verdade, o que se espera numa sociedade sadia? Pô, tá aqui estudando de noite, tentando se esforçar. Era ilegal que nem precisasse cobrar a pensão alimentícia, que eu só ajudasse porque é alguém que eu realmente quero que ela progrida, a pessoa progrida na vida, e é uma pessoa que eu amo. Esse é um pensamento autônomo. Mas se a pessoa não se comportar de forma autônoma, existe a coerção, o cerceamento, que é pela lei. Então, o Kant vai dizer: qual é o mundo ideal? Qual é o mundo plenamente ético? Me ajudem aí. O mundo dos dois é que fosse uma coisa só. Tudo isso aqui fosse as duas coisas. Não existe essa possibilidade, porque o mundo, e ele vai dizer que isso não é possível, é o melhor mundo possível é em que todo o meu comportamento seja autônomo e heterônimo ao mesmo tempo. Porque eu sou movido por um mundo que é o melhor para aquela sociedade, o melhor para os indivíduos. E as leis nascem de uma necessidade de corrigir fugas da autonomia. É isso a lei, na verdade, para o Kant. Para que surge a lei? Ó, eu vi que chegou um momento, um pai foi lá e não pagou a pensão, não ajudou o filho. Como é que a gente resolve isso? Como é que surgiu a, a lei do idoso? Chegou-se ao momento que percebeu que vários filhos não estavam socorrendo os pais no momento. Então se criam leis. Isso é uma construção da lei a partir de Kant. Então ele diz que isso não é um comportamento ético, mas é um comportamento necessário para que a gente tenha uma sociedade minimamente ética. Ou tu faz as coisas por autonomia, ou tu faz as coisas por heteronomia. O ideal é que os dois aconteçam, mas nem sempre ocorrem juntos. Isso é um bom repertório. Isso sim é um excelente repertório e a gente está a todo momento. Vocês sempre agem por autonomia ou às vezes é só por heteronomia? Ah, eu sou só autônomo. Não existe ninguém só autônomo, tá? A gente faz as coisas porque a lei obriga. Por exemplo, vocês acharam agora, saíram daqui, acharam 50 mil reais. O que vocês fazem? A única certeza que vocês têm na cabeça de vocês, a única certeza que vocês têm é que o dinheiro não é de vocês. Não é isso? A única certeza que eu tenho é que o dinheiro não é meu. E daí me procura, né? Porque eu faço parte da instituição, daí tu pode me procurar.
Olha que louco isso, né? Eu posso pegar o dinheiro para mim? Fala. Tu não quer falar? Aham. Ele separou uma parte como carcereiros e outros como presidiários, né? Sim. Tiveram que suspender o experimento, né? Foi horrível, é. Sim, sim. Isso aí tem a ver com o Durkheim bastante. Fala. Fazer o que eu quero, desde que não afete o outro. Pois é, em sociedade isso é meio limitador, né? Tu não, a liberdade, na verdade, para o Kant, é fazer tudo que é ético. A pessoa que tem a liberdade de fazer tudo aquilo que é ético. E quem estabelece a ética é a sociedade. Viver em sociedade que a gente pensa, bom, aqui ninguém vai estar bêbado porque não pode estimular bêbado. Viver em sociedade vai dizer, não, tu não pode roubar. Viver em sociedade vai dizer assim, achei 50 mil reais, o que, que eu faço? É teu dinheiro? Vocês falaram que é isso? É autonomia? Eu sou obrigado a devolver um dinheiro que eu achei ou não? Claro que é. Obrigado. Esse negócio de achado não é roubado, não existe, tá? O dinheiro não é teu, gente. É uma questão lógica, uma questão ética. Não é teu o dinheiro, é de alguém que não é teu. Se o dinheiro é roubado, se o dinheiro é não sei de quê, é uma outra questão. O dinheiro não é teu. Como é que acontece a partir. Você sabia que tem lei que regulamenta isso, né? Por quê? Porque talvez alguns não devolveram o dinheiro. Quase ninguém devolve, né? Já te dou a palavra. Se tu vai lá, tem uma coisa chamada descoberta. Tu vai ter uma indenização pelo dinheiro que tu achou. Se não aparecer o dono, ele vai pro Estado, vai pro governo. É essa. Inclusive um tesouro que tu achar, tu achou uma coisa muito valiosa. Aí eu posso pedir o dinheiro da recompensa por ter achado. Tu tem direito a isso. Mas o dinheiro não é teu, não tem esse negócio de achado, não é roubado. Fala. Eu tinha muito contato com um aplicativo de banco. E aí eu fui transferir o aluguel e ia transferir para um dos Ubers. Coincidentemente era um número, o PixPay. E eu consegui para ele. Mas ele, assim, eu contei, eu expliquei para ele que eu transferi, perguntei se tinha como. Aí ele desligou o telefone, liguei mais uma vez, aí ele desligou de novo. Aí eu acho que pela consciência dele, ele atendeu uma terceira vez perguntando quem eu era. E aí depois ele percebeu que realmente chegou o dinheiro, falou para me agradecer muito a Deus e pediu para eu deixar uns 100 reais para ele. E eu eram 1.200 que eu tinha depositado. Então, tipo assim, ele pediu para me agradecer a Deus, ele me devolveu um dinheiro que era meu, e no caso do Pix, realmente é um problema próprio, o banco não. Acontece, é. Aham. Então, eu aceitei, falei, não, vou agradecer com certeza, mas, né, foi naquela que podia só simplesmente ter devolvido. Sim. Já aconteceu comigo, uma pessoa depositou R$ 2.500 na minha conta. Mas eu vi o dinheiro não era meu, nem pedi para a pessoa me ligar, já estornei. Devolvi todo o dinheiro. O dinheiro não era meu, com certeza não era meu. Aham. Não tem como tu não aceitar o Pix, né? Não, não depende, pode ser uma doação, né? Pode, depois vai ver de que forma é. Mas assim, isso acontece, a pessoa pediu 10%, pediu pouco menos de 10%, pediu R$ 100 para devolver o 1.100. Isso tá, ela não poderia. Qual é o impacto que ela teve para descobrir isso? Nada, abriu o aplicativo, nada, nenhum custo, é só uma questão de gentileza, de autonomia. Isso é terrível, né? Claro, a pessoa sabia que ela ia ter que devolver esse dinheiro. Ia ser uma burocracia para tu receber? Ia ser. Mas nem todos agem com autonomia. Então, pessoal, vamos fazer um intervalo. Vamos lá, então. Agora eu vou mudar o conteúdo e vou falar com vocês sobre repertórios de filmes. Vai ser falado aqui vários filmes, acho que uns 50, 60. Eu vou mandar para vocês depois esse PDF, esse PowerPoint.
Só que daí a gente vai. Não é que você tem que ver todos os filmes, você tem que olhar, esse filme aqui é interessante, eu vou olhar, gostei da temática. Eu aconselho vocês olharem os filmes assim, esse assunto aqui me interessa bem, tentar aprofundar um pouco mais. Vamos lá, pessoal, começou a aula, vamos lá, vamos lá. Porque isso ajuda a gente a fazer um repertório mais coeso, mais argumentado, mais construído, refletir sobre o assunto num filme. Se não dá para ler um livro, tem outros repertórios, eu quero falar sobre repertório de livros. Eu peguei unidades temáticas, educação, direito do trabalho, para falar, só que não vai dar tempo, mas nas outras aulas a gente vai falar. Mas hoje eu quero falar do repertório, para na semana que vem a gente encerrar o modelo Enem, focando, tento falar da introdução, dos desenvolvimentos, depois a gente pode mostrar como é que escreve desenvolvimento na próxima aula. E a proposta de intervenção, você tem que saber quem são os agentes possíveis no Estado. Então isso é importante para ter o conteúdo e saber quem faz isso. Eu quero fazer uma coisa ligada ao meio ambiente, aos direitos humanos, à educação, quem pode ser os agentes. Então, é isso que a gente vai trabalhar hoje. Então, agora esse é o repertório de filme. O Felipe vai mandar para vocês depois, que a gente fizer isso aqui, um forms para mostrar, para vocês colocarem dicas de filme que não aparecem aqui. Na medida que eu for falando, tem filmes aqui que eu não vi também, tá? Então, filmes que foi construído com outros colegas, mas a maioria eu vi. E eu vou recomendar alguns mais com mais força que outros, e a gente vai vendo. Quem cita filme aqui ou série? Citam mais série do que filme, né? Não? Filme é interessante citar, é bem interessante, é um repertório que te dá bastante subsídio para falar. Filmes. Filmes para repertório sociocultural, vamos lá. Filmes sobre bullying. O que é o nome disso aqui que está do lado ali? A classe está falando. É um adolescente tímido e sensível que virou saco de pancadas de valentão. Qual é o nome desse gênero textual aí? Ah, vocês são da... Não. Qual o gênero textual que a gente mostra um resumo de um filme? Sinopse? Sinopse, isso aí. A Júlia botou ali sinopse. Sinopse é um gênero textual da narração, da descrição. O tipo é descrição. O gênero é sinopse. Esse é um filme sobre bullying? Tem que pôr. Meu melhor inimigo. Vou passar alguns, tá? Para a gente acelerar um pouco. Esse filme é super bom. Eu recomendo vocês olharem esse filme. É um filme bem legal, se quiserem. Só não sei se está disponível em todos os lugares, né? Então, são reis e rainhas da pirataria. Então, vocês conseguem. É um filme que eu recomendo vocês olharem, é bem interessante. O nome desse aqui é autossugestivo. No filme Bullying, o bullying é tratado da seguinte forma. É bem 10. Tem alguns filmes que a gente acha que no início eles não podem ser trabalhados, mas tem temáticas mais profundas. Eu recomendo vocês olharem a sinopse depois. Esse filme aqui também é bem bom, é bem interessante e trabalha com... Eu acho que bullying não seria um tema do Enem. Não bullying em si, né? Mas eu acho que discriminação, preconceito. Eu acho que temas que dão gatilhos não são muito cobrados no Enem. Então, quando a pessoa faz a prova, ela pensa também nas possibilidades das pessoas que estão fazendo a prova sofrerem aquele tipo de questão trabalhada no filme. Então, violência, por exemplo. Não é bem, nunca é um tema assim. Isso aqui vocês conhecem, né? Só que eu acho que você conhece a versão agora nova, né? Eu estou colocando a de 76. Nós que somos meio intelectuais, eu não me chamo de nerd,
a gente gosta das coisas mais antigas, né? Não, a primeira versão é melhor. Só para dizer que é melhor, não quer dizer que seja. Mas normalmente é. Na maioria das vezes é. É, exatamente. É uma porcaria esse mouse que a Sandra me prestou. Esse passador. Agora a gente está mudando um pouco a temática falando de drogas, tá? Tem várias questões de drogas, mas eu vou falar dos filmes que eu acho mais importante. Eu vou parar um pouco mais. O Johnny Depp tem todas, né? Penélope Cruz. Sempre vale a pena ver a Penélope Cruz. Uma excelente atriz. Esse filme aqui, esse aí, todo mundo olhou na escola? Quem não olhou esse filme aqui? Uma galera. Esse filme aqui eu acho um bom repertório para o Enem. É um bom repertório, ele não é um filme tão longo, eu acho que botei os minutos aqui. Eu recomendo vocês olharem também. Eu olhei na minha época de escola, eu olhei. Ele é pesadinho, tá? É um filme bem pesado, mas eu acho bem interessante vocês olharem. Tem várias camadas esse filme, né? Tem a camada das drogas, tem a camada do preconceito, tem a camada do bullying, tem todas as camadas aqui possíveis. Ele é um filme que te dá mais base geral para várias discussões. De Hora e Adolescente, Leonardo DiCaprio, eu achei que ele tinha morrido naquele naufrágio, mas pelo jeito não. Pelo jeito ele sobreviveu ao naufrágio. Oi? É, outra porta. Sabe que tem um documentário chamado Guia, Guia Perverso da Ideologia. É um documentário de um filósofo húngaro que ele mostra como a ideologia entra nos filmes. E ele fala lá que na situação do Titanic, a única saída possível seria a morte do Leonardo DiCaprio. Alguém já viu isso? Porque ele disse que era a única saída possível para o filme, porque no momento no choque entre a pobreza e a elite, o Leonardo DiCaprio, por mais lindo que ele fosse, por mais fantasia da. Como é que é o nome da mulher? Da Rose. Ah, é a Rose, não sei o quê. Jack Rose. Por mais fantasia, por mais desejo sexual ou de luxúria, enfim, que ela tivesse, isso só seria possível num mundo à parte como um navio. Essa relação não ia continuar na vida real da riqueza. Então ele mostra como que a ideologia age, às vezes, subjetivamente nos filmes. Então é o único final possível. Que ele morra, que aquela paixão seja só de navio mesmo. E literalmente passageira, né? Então olha que louco isso, como tem... Esse é um documentário bem interessante, só que ele é mais cabeção, assim, então eu não quero... Eu acho que... Não estou dizendo que vocês não sejam capazes, eu estou dizendo que a gente tem que fazer coisas mais práticas para vocês. Mas acho que também poderia ser... É bem interessante. Vou colocar na lista, então, vou mandar no Forms. Acho que é Guia Pervertido da Ideologia. Scarface, esse aqui sim. Alguém conhece Scarface? Alguém já viu aqui? Ah, não, meu. Como é que você não viu Scarface? As camisetinhas, todo mundo camisetinha de Scarface. Scarface é sobre drogas e ele retrata o início da expulsão dos cubanos criminosos na Revolução Cubana. Vários vieram para os Estados Unidos e Scarface mostra esse mundo de crime de um escritor, de um diretor genial. O Al Pacino está muito bom nesse filme. O Brian de Palma é o diretor desse filme. É um filme legal, um filme bem violento, mas ele é muito bem feito, um dos melhores filmes. É um filme bem antigo e vale a pena vocês olharem, até por dar uma olhada mesmo para ver o mundo de drogas. Esse filme aqui, o pessoal fala, eu não acho tão bom esse filme, na verdade. Acho meio chatinho, mas... Selton Mello é um bom ator. Esse aqui vocês já viram? Não, nunca viram nada na vida.
Hacking for American Dream. Não, esse é outro. Esse filme também é bem bom. Ou vocês podem olhar, também vale a pena. Esse acho que vocês já olharam mais, né? Todos esses filmes sobre drogas que eu acho mais importante vocês olharem é o da Cristiane, Cristiane F, drogada e prostituída. Acho que desse daí é o que mais vai te dar base para a argumentação numa redação. Mas qualquer filme, não existe repertório ruim. Importa como que tu usa esse repertório. Eu ia fazer a piada do Chaves aqui dessa madruga, mas eu preferi, que eu acho que ninguém ia entender. Esse filme também é muito bom. Vocês podem olhar os filmes por gosto também, tá? Não, eu gosto desse tipo de filme, eu vou olhar. Não precisa olhar todos os filmes, mas alguns vocês podem ter para melhorar o repertório. Vou olhar um filme dessa temática, faz as anotações depois do filme, olhem com o olhar de quem vai fazer uma redação, ou de quem vai melhorar a sua capacidade de reflexão sobre os assuntos. Anotem, como é que eu poderia usar isso no repertório? Façam mentalmente. No filme, Cristiane F, drogada e prostituída, é abordada uma adolescente que é vítima disso, e tem seus direitos à infância suprimidos. Nesse viés, vocês adoram nesse viés, a falta de políticas públicas para a infância, além de inconstitucional, já que a Constituição prevê o direito à infância como um direito social, torna-se um grande problema para a nação brasileira. É isso. Associa, faz com que transforma isso em repertório para escrita. Faça esse teste. Se não conseguir fazer escrevendo, pessoal, façam mentalmente. Olhando uma reportagem, lendo alguma coisa, tentam fazer um repertório mental, assim como eu fiz agora. Tentem ver como é que vocês constroem essas frases. Isso ajuda bastante. Até fiquem meio viciadinho nisso, que vai ajudar vocês bastante. Esse aqui, alguém já leu? Já viu? Meu Deus, como as turmas são diferentes, né? Na tarde, o pessoal, esse aqui. Nunca viram Sociedade de Poetas. É bem bom esse filme aqui, é da minha época. Sociedade dos Poetas Mortos fala sobre educação, né? A gente muda agora um pouco a temática para educação. Tem vários filmes sobre educação. Acho que Sociedade dos Poetas Mortos é um repertório bom também, é um repertório que o corretor do Enem com certeza vai conhecer, também tem isso. O corretor do Enem vai conhecer. Às vezes é ruim, né? Porque às vezes ele conhece o repertório e vê que está usando errado. Às vezes não é bom. Então, por isso que é importante usar o repertório para vocês refletirem um pouco mais. Se tiver muito ruim o repertório, não tiver fim, não tiver com a vinculação, sim, né? Perde nota. Dos filmes de educação, o que eu acho mais importante é Pro Dia Nascer Feliz. Esse filme é um documentário, que ele foi feito em 2006. Eu lembro que eu olhei esse documentário lá em 2007, 2008, inclusive numa cadeira da faculdade, aqui na FACET, Faculdade de Educação da URGS. E depois eu olhei uns anos depois, e agora eu fui olhar há pouco tempo. Eu acho que há um ano e pouco eu fui olhar. E eu me lembro, quando eu olhei esse documentário, me chamou muita atenção, porque o que é esse documentário? Ele mostra várias escolas. São todas de São Paulo, eu acho. E mostra uma escola da periferia, adolescentes, normalmente meninas, a maioria meninas, mas tem meninos também, mais ou menos as mesmas idades, assim, 13, 14 anos, 15, e aí a perspectiva deles. E aí tu mostra como a desigualdade opera na vida das pessoas. Eu lembro que Não, é de várias regiões do Brasil, porque agora veio a cena. Eu lembro que eu vi uma guria que ela tinha 13 ou 14 anos, e ela adorava leitura, adorava ler, e ela declamou um poema do Vinícius de Moraes, assim, falando o poema. O poema é ausência. E ela diz assim, ausência é: eu deixarei que morra em mim o desejo de chamar os teus olhos que são belos, porque nada te poderei dar senão a mágoa de me veres eternamente exausto. No entanto, a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida. E eu sinto que em meu gesto existe teu gesto, e em minha voz, a tua voz. Não te quero ter, porque em meu ser tudo estaria terminado. Quero só que surjas em mim como a fé nos desesperados, para que eu possa levar uma gota de orvalho dessa terra amaldiçoada,
que ficou sobre a minha carne como nodo do passado. Eu deixarei, tu irás, encostarás a tua face em outra face, teus dedos enlaçarão outros dedos, e tu desabrocharás para a madrugada. Mas tu não saberás que quem te colheu foi eu, porque eu fui o grande íntimo da noite, porque eu encostei a minha face na face da noite e ouvi sua fala amorosa. Eu ficarei só como os veleiros nos portos silenciosos, mas eu poderei partir. E todas as lamentações do mar, do céu, do vento, das nuvens, serão a tua voz ausente, a tua voz serenizada. Esse é o poema que eu declamei para vocês, assim, falei de boca, mas essa menina também fez isso. Ela fez isso lá naquele... Uma pessoa que gostava tanto de literatura que sabia esse poema de cor, um poema super difícil. E eu peguei esse documentário e fui analisar aquelas pessoas que estavam naquele documentário. Pô, 20 anos depois, o que essas pessoas fazem da vida? As pessoas que estavam nos colégios particulares é médico, é advogado, é professor universitário, e aquelas outras pessoas eu não tenho nem registro. Eu nem acho as pessoas. E era uma menina de 13, 14 anos que cuidava de três irmãos, eu acho, ou quatro, e tinha que cuidar numa casa, num barraquinho, e mostra como a educação ela é afetada pela desigualdade social. Então, acho que é um documentário essencial para vocês olharem. É um documentário de 2000, ele é mais antigo, mas me chamou muita atenção. Eu falei, eu tenho que aprender esse poema também. Eu sei vários poemas de cor, mas isso aqui eu fiquei sabendo por homenagem a essa menina. Eu acho que é síntese da nossa sociedade, como é que o nosso país se organiza e como a desigualdade ela é brutal e violenta para tantos sonhos nesse país. Fala. Esse tem no YouTube. Agora, a última vez que eu olhei no YouTube, exatamente. Por Dia Nascer Feliz. Eu acho que vale muito a pena para falar sobre a temática da educação. E é bem legal porque é um discurso franco das meninas. As meninas não têm culpa de serem privilegiadas, elas são privilegiadas, elas têm uma discussão super importante sobre a vida, mas tu mostra que ela tem estruturas, tem estofo, tem forma de falar, tem organização, teve acesso a boas professores, a uma família estruturada, ela tem acesso a um monte de coisa que faz as pessoas serem menos vulneráveis na vida. Alguém já viu esse documentário? Olhem, por favor, se vocês quiserem ver algum documentário, olhem esse documentário e vai te dar coisas bem interessantes. Sim, eu sei que eu sou foda, que eu declamo os negócios de cabeça, eu sei. Eu adoro poesia. Esse aqui é muito bom, A Onda. Esse também é um filme. Uma vez eu falei para uma aluna ler, olha o filme A Onda, dela olhou um dos tsunami. Acho que ela viajou. É melhor colocar mais na ordem correta, tá? A Onda é um professor de uma escola que simula uma espécie de grupo fascista. Ele faz e as pessoas se sentem parte daquele grupo. Mais ou menos como o experimento de Stanford, que você falou, né? Que esse experimento de Stanford também tem no YouTube, acho que tem acho que no Netflix eu vi no experimento de Stanford, que é colocar pessoas numa posição de prisioneiros e carcereiros. E como as pessoas começam a incorporar aquele espírito. E começou a ter agressões de fato. Eram todos os estudantes universitários de Stanford. E eles eram amigos e começaram a incorporar o espírito de carcereiro e de presidiário. E a Onda é mais ou menos isso. Como a ideia de viver em bando permite as pessoas perderem sensos de humanidade. A gente se cria como um bando, como uma chamada efeito manada, né? E esse A Onda, depois nem o professor conseguia fazer os alunos voltarem mais. É tão forte essa ideia. Então é um documentário que fala muito sobre a sociedade de extrema-direita, de ultranacionalista e de como o fascismo opera na sociedade. É bem interessante. Com vocês eu não trabalhei The Wall, né? Mas com os alunos do EAD, a gente fez questões que era até essa questão do The Wall no Enem, era uma questão do Enem de 2020, o último Enem agora, era uma resenha. E a resenha era para ver o filme The Wall. Não sei se alguém lembra aqui, que a gente leu essa resenha. The Wall é um álbum muito famoso, mas ele também se transformou num filme. E é um filme super legal, ele é um filme bem cabeção, assim, mas ele tem... Ele fala um pouco como a gente se comporta numa sociedade em que a gente não tem reflexão sobre as coisas, a gente faz sempre as mesmas coisas.
E é muito bom o filme. Eu adoro, né? Mas não é pra. Ele é bem mais antiguinho. Outro filme que eu acho que vocês podem olhar, é muito longo esse documentário, Educação Proibida, mas ele é um documentário que, ao menos no começo, as primeiros 20 minutos dele é bem interessante, depois ele vai discutir um pouco sobre. Mas nesses primeiros 20 minutos, eles mostram como é que a educação. Como é que foi construído o nosso modelo de educação. Tá bem difícil a minha garganta, mas eu tô indo. Como foi desenvolvido o nosso modelo de educação. Ele vai falar que nós temos um modelo de educação prussiano ainda. Na Prússia, e é um pouco que o Foucault vai trabalhar, quando ele vai dizer assim que as escolas, os presídios e as fábricas têm estruturas muito parecidas. Não é parecido uma escola com um presídio? Ah, não sei, nunca tive no presídio. Mas vocês têm ao menos uma ideia de um presídio, né? Eu já tive várias vezes. Nunca preso, tá? Mas para conhecer, para visitar preso. Visitar não, né? Enfim. Mas eu fui várias vezes. O presídio também tem uma estrutura muito parecida com a escola. Tu tem um pátio central, tu tem as celas em volta, parece uma escola, né? E as fábricas também têm modelos muito parecidos com a escola. Horário para chegar, sirene para tocar. Ele mostra o controle social acontece pelas estruturas de poder. A microfísica do poder, eles trabalham de algumas formas tem um cara com o Foucault que vai trabalhar isso. E nesse documentário Educação Proibida, os primeiros 20 minutos mostram um pouco da história da educação até chegar ao nosso modelo de educação. E é bem animado, tem uns gráficos bem interessantes. Eu acho que vale a pena olhar os primeiros minutos desse documentário, a Educação Proibida, vai ajudar bastante vocês. Ó, a Giovana colocou que o Foucault fala sobre isso também. É exatamente o que eu falei hoje, isso aí. Para, é exatamente o que eu ia falar depois. Parabéns, Giovana, por conhecer o Michel Foucault. Agora, sobre direito ambiental. Direito ambiental é um assunto que não caiu muito no Enem, né? Caiu um ano sobre a Amazônia, mas faz muito tempo. Pode ser que caia alguma coisa. Eu vou falar mais dos filmes que eu acho interessante. Alimentos eu acho bem interessante. É um filme que talvez lá na engenharia de alimentos, que é aqui, né? O ICTA, do lado do prédio da Letras, é o prédio de engenharia de alimentos. Que eles trabalham bastante. O que a engenharia de alimentos faz? Tu pode ter um processo de melhora na produção dos alimentos, que a gente consiga produzir mais alimentos para alimentar a população. Mas também tu pode fazer pesquisa para fazer com que o alimento dure mais, né? Que o alimento cozido dure um ano. Não pode? O McDonald's não dura bastante tempo? Então tem várias tecnologias que falam sobre a indústria de alimentos. Tem a questão da proteção aos animais, mas tem a questão como é que ocorre a indústria de alimentos. E como é importante, por exemplo, que os alimentos não sobrem, que eles vá fora e não sejam reutilizados. As condições de trabalho, como as regras de preço acontecem, isso é bem interessante, esse filme é bem interessante também, até para a gente pensar um pouco mais sobre o consumo, como é que ele acontece. Vocês podem usar como repertório? Claro que podem. Claro que podem. Pode usar qualquer filme como repertório, desde que vocês saibam argumentar. Qualquer repertório é bom, desde que ele seja bem utilizado. Depois, só para avisar vocês, a colega aqui colocou que o edital do Enem está disponível. O edital de isenção, será? Isenção já foi, né? Tem duas novidades. Ele disse que todo mundo que está no ensino médio já está pré-inscrito no Enem. É só confirmar a inscrição. E voltou a funcionar também como certificação de conclusão do ensino médio. Ah, que legal. Essa certificação do ensino médio é bem legal. Vou abrir um parênteses, tá? Sobre certificação do ensino médio. Se vocês tiverem alguém conhecido que quer estudar para certificação do ensino médio, pode trazer para o PEAC e também pode falar comigo que eu estava afim de abrir uma turma só para certificação, para trabalhar com essa galera que quer só para o ensino médio. Embora eu não ache que a pessoa deva ficar só no ensino médio. Mas a gente quer fazer um projeto para que as pessoas possam se preparar e ver que elas podem entrar na faculdade.
vários alunos do PEAC fizeram para certificação e também para e já conseguiram entrar no ensino médio. A minha irmã foi assim, ela fez para ensino médio e já entrou em direito na PUC, pelo ProUni, já usou tudo junto. Então é bem comum isso acontecer também. Então vamos amadurecer essas ideias aí, porque eu estou somente os terceirizados da URGS, eu acho que a gente tem que abraçar mais o povo, senão a gente invisibiliza as pessoas. Então é importante. Que legal como certificação, vai dar mais uma ferramenta de luta pela educação. A história das coisas. Esse é um documentário que eu também acho importante. Eu não estou falando de muitos documentários, eu falei quantos filmes até agora que eu acho importante. Eu acho muito importante. Cristina F., o que mais? Podia Nascer Feliz? A Onda? The Wall, eu acho assim, tá. Eu acho muito legal, mas ele é meio cult demais. Podia Nascer Feliz? E... Oi? Alimentos, esse é legal. Esse, a história das coisas, ele é curtinho, acho que ele é uns 15 minutos, 20. Tá ali, acho o tempo. 20 minutos. Ele mostra como as coisas são produzidas e como elas são descartadas. E vai falar sobre uma coisa muito comum na nossa sociedade, que é chamada obsolescência programada. Estão ligados nisso? As coisas são feitas para não durar. Isso é um método. Sabia que existe uma lâmpada que está há mais de 100 anos acesa? Nos Estados Unidos tem no Corpo de Bombeiros uma lâmpada que está há mais de 100 anos acesa. As lâmpadas apagam porque se elas não apagassem, não teria o que fazer com as indústrias de lâmpadas. As coisas estragam porque elas têm que estragar. A televisão estraga porque senão não vai ter quem compre televisão. Então a história das coisas mostra como a gente produz e qual a relação com o consumo, que eu acho que é uma temática que pode cair. A relação de consumo com o meio ambiente, essas coisas eu acho bem importante. Esse documentário eu acho, e ele é super tranquilo de ver. É uma animação, uma mulher falando, vai ter animação rolando. Esse também tem no YouTube, é bem fácil de achar. Vamos tentar ver se a gente consegue os links das coisas, não da história das coisas, de todas as coisas dos filmes, para a gente conseguir colocar um pouco mais. Lixo Extraordinário também ganhou vários prêmios aqui, de um artista plástico aqui brasileiro, o Vicky Muniz. Também interessante, eu acho meio chatinho o documentário, mas que ele usa o lixo para arte, né? Eu acho legal, assim, eu tenho uma crítica com isso, né? Eu acho legal o lixo como arte, mas o lixo ele tem que ser reutilizado para o próprio consumo, né? Eu acho que cabe mais, assim, o lixo ele tem que ser reaproveitado para fazer as coisas de novo, não só arte. Beleza, arte é importante, mas não pode pegar todo o lixo do mundo e transformar em arte. Precisa ter um método mais eficiente para discutir as coisas. Também é legal. Esse aqui tem a ver com esse filme ele aborda um pouco sobre as questões de leis que regulam o meio ambiente, também é interessante por isso. E esse aqui é a irmã Dorothy. Vocês conhecem essa história de uma irmã que foi morta há alguns anos no Brasil por defender os direitos ambientais? É um bom repertório essa pessoa. Ela foi a irmã Dorothy Stang. Ela foi morta por defender o meio ambiente. Teve outras pessoas mortas por defender o meio ambiente no Brasil, né? Muitas pessoas. Teve agora jornalistas, né? Mas qual a pessoa mais famosa que defendeu o meio ambiente foi morto no Brasil? Chico Mendes. Quem matou o Chico Mendes? É bem interessante. Nos anos 80, final dos anos 80, mataram um lutador, Chico Mendes. Foi um dos caras que influenciou muito a Constituição nossa de 88. Exatamente, Chico Mendes. É legal esse documentário que ele mostra uma visão sobre a Terra. Eu acho que ele dá menos subsídio para a gente discutir, mas é importante também. Esse documentário aqui foi bem importante, bem impactante na história recente. Esse cara que fez esse documentário é o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, da gestão Bill Clinton, o Al Gore, e ele fala sobre aquecimento global. Aquecimento global é uma coisa super importante, e ele vai falar sobre isso já faz o que, uns 20 anos esse documentário, eu acho. 2007 foi produzido, quase 20 anos. E é bem interessante esse documentário. Esse aqui a história das coisas eu acho mais importante desse, e esse é uma verdade inconveniente também, porque é pelo aquecimento global.
Agora, sobre violência, né, sobre aborto, sobre direitos das mulheres, esse documentário também é bem pesado, mas é bem legal um ponto de vista das mulheres sobre o direito ao aborto ou a criminalização do aborto. Então, tem várias pessoas que discutem isso. Pessoas que foram presas por cometer aborto. Dormindo com o inimigo, mas Hollywood. Opa! Dúvida sobre o caso de pedofilia na igreja, né? Não é sobre a igreja em si, é sobre uma situação bem comum nas mulheres, que é desacreditar a vítima, né? Então, esse padre, esse que está sendo acusado, tem um outro que está investigando, e ele sempre diz, é extremamente renomado, e aquele padre sente muita dúvida no que ele está falando, tem muitas contradições. E ele está lá para reafirmar que aquele padre é inocente. E faz esse debate como é difícil comprovar certos crimes e quais são as medidas possíveis. Por isso que mudou na lei, por exemplo, um direito a uma mulher que se diz que sofre violência, ela não tem que provar a violência, tinha que provar a violência. Ela consegue ser o afastamento do núcleo familiar, do agressor, e depois se discute o caso, mas a primeira medida é afastar, é acreditar na vítima. Não é um comportamento que sempre foi assim. Amor e Fúria. Esse documentário, esse filme aqui eu acho genial, ele é bem sensível, um filme da África do Sul, você sabe que eu não trago o repertório só. É muito legal, porque ele faz uma metáfora com os próprios nomes dos personagens. O nome da personagem é Yesterday, né? E faz uma relação entre o passado e o presente, né? É tomorrow, yesterday, ontem, hoje, o amanhã, faz uma relação sempre como as pessoas podem, quais são as esperanças e desesperanças das pessoas em meio às violências. Então é bem interessante isso, eu acho um documentário, um filme além de muito sensível, muito profundo, ele é muito bem feito e muito poético, na minha opinião, muito lírico, que eu gosto também nos filmes que eles sejam assim. Não é só aqueles filmes literais. É um filme que eu recomendo vocês olharem. Só que eu acho que não é tão fácil achar. Viu que eu mudei a capa agora, né, Felipe? Terra Fria. Esse filme aqui é mais difícil de achar. Esse é um filme mais clássico. Fim do Silêncio. É um filme bom também. Tráfico Humano. Isso é legal também, discutir essa temática dos direitos humanos. É uma questão também que pode cair bastante nas provas. E fala um pouco mais de forma. Meio é uma ficção, mas ela fala de questões super importantes sobre tráfico humano. Não tem mais nada que fazer, só olha filme agora, né, gente? Sobre violência também, aquelas violências que não são só as violências explícitas. Quando a gente fala em violência, a gente pensa sempre na violência e agressão física, mas existe outros tipos de violência, a violência patrimonial, cercear a companheira do poder financeiro, da capacidade financeira, a violência psicológica, que é um crime previsto no nosso Código Penal, violência psicológica é um crime, a violência a violência simbólica, que é o comportamento reiterado de deixar a pessoa menor desprotegida. Então, tem outros tipos de violência que não é só a violência física, que é a que a gente está mais acostumado. Então, é importante. Essa aqui é bem pesado. Violência sobre alguns crimes. Esse filme aqui, acho que alguém citou aqui no chat aqui. Preciosa. É bem legal esse filme também, bem importante. E é um filme muito bom, na verdade. E é um filme bem... É uma história... Esse filme concorreu ao Oscar, acho que ele ganhou o Oscar, ganhou de roteiro e de atriz coadjuvante. Então, eu recomendo vocês olharem. Esse filme aqui é o filme que eu recomendo também. Nesse filme aqui tem várias camadas de violência, né? Tem a violência contra o corpo da mulher, a violência contra a mulher negra, contra a mulher gorda,
contra a mulher pobre, contra várias formas de violência que acontecem ao mesmo tempo, tá? Então, é bem puxado esse filme. Não é um filme fácil de ver também. Esse filme aqui também que é violência contra a mulher também, é uma fotógrafa que faz esse documentário. Ele não é tão fácil de achar, mas esse aqui é o filme. Alguém já viu esse filme? Sim, são sinopses bem pesadas. O pessoal está vendo aqui. Laranja Mecânica é um filme sobre direitos humanos e violência. A violência simbolizada por um agressor, um cara que comete violência, que é esse. E o método de curar a violência, acabar com a violência, uma forma científica de acabar com a violência, que é uma espécie de tortura, de tratamento, que é mais ou menos o que a gente está falando sobre castração química, né? Castração química não existe de ninguém, né? É um remédio. Dar remédio para alguém que é pedófilo. E ele se faz um método que é fazer a pessoa usar um colírio, ficar com os olhos abertos enquanto ouve uma música do Beethoven. É um filme genial, do Stanley Kubrick. Alguém já viu esse filme? Pessoal, olha esse filme que ele é muito bom. Ele é um filme, claro, dos anos 70, eu acho, 80. Mas é um filme genial. Esse filme a gente usa no direito, a gente trabalha com esse filme bastante, assim, sobre os tipos de punição possível. E é um filme pesadíssimo, mas é muito bom. Esse filme também fala sobre violência, mas essa violência do cotidiano, quando as pessoas não aguentam mais as pessoas, elas têm um comportamento ético que leva à violência, uma ética que acha que a violência pode resolver tudo. O filme é assim que pessoas esgotadas emocionalmente, como é que elas agem em sociedade. Esse filme aqui, Quem Somos Nós, é um pouco que a gente discutiu hoje, qual é a essência humana, o que o ser humano é, qual é a origem humana, se nós somos bons ou maus para a natureza. Então, esse aqui é um filme que vai trabalhar. Se você quer discutir um pouco sobre, aprender um pouco mais sobre ética e moral, ética e moral são sinônimos, tá? Tem pessoas que dizem que ética é uma coisa e moral é outra. Filosoficamente é sinônimo ética e moral. Não tem essa distinção entre ética e moral. Então, é um filme Quem Somos Nós, eu acho que isso aqui está no Netflix até. E aí vocês podem olhar para discutir um pouco o que é um comportamento ético. Porque às vezes falam de ética na redação e não sabem bem o que é ética. Ou deixam de colocar ética porque não sabem o que é. Mas estão fazendo uma discussão ética ali. Já estou acabando. Efeito borboleta é bem legal, muito louco. Isso é muito discutir a ética mesmo. Como é que a gente pode se comportar como seres humanos? O Mundo de Sofia, alguém já leu o livro? O Mundo de Sofia é um livro desse tamanho, assim. Cada capítulo é um autor, um filósofo, né? Depois tem o final, que a gente não pode falar, para não querer usar spoiler. Mas se quiserem discutir esses filósofos um pouco mais resumidamente, no filme também trabalha isso, olha esse filme. É bem chatinho o filme, eu acho, na real. Mas ele vale a pena para tu entender como essa menina, não posso falar muito, né, senão vou chegar a história do filme e do livro. Mas é um livro clássico. Vocês podem usar o Mundo de Sofia como filme ou como livro. Se for citar na redação, cita como livro, né? O Mundo de Sofia é um livro clássico da história humana. Acho que acabou. O Abutre. O Jardineiro Fiel. O jardineiro fiel é o que o Kant vai chamar de a pessoa que se comporta eticamente em qualquer situação. Ele se mantém fiel à esposa dele, ao que ele acreditava como certo a fazer, mesmo com as mais diversas adversidades de uma vida, da guerra, e é um filme sobre ética também. Então, meus amores, era isso. Pensem no repertório, pensem nesses filmes, tentem olhar uns filmes, olhar livros, citações, e tentem fazer esse experimento mental de construir o repertório de vocês no texto. Como é que eu colocaria isso no texto? Tá? E aí na próxima semana a gente continua com a intervenção e com a proposta, projeto de texto. Tchau, pessoal.